Eu tinha 40 anos quando percebi que havia me acostumado a pedir licença para existir dentro da própria casa. Não foi um grito que me fez perceber isso. Não foi uma briga de porta batida, nem uma discussão que durou a noite toda. Foi uma tarde de quinta-feira, comum, cheirando a chuva e a feijão no fogo, quando minha sogra entrou no quarto que eu dividia com meu marido há 5 anos, olhou para a minha estante e disse, com a naturalidade de quem está dando uma ordem ao empregado: "Esse monte de livro deixa o quarto pesado. Livro é coisa de solteira. Você pode guardar isso na garagem." Eu estava sentada na beira da cama, com um dos livros no colo. Estava relendo pela 3ª vez um romance que minha mãe me deu quando terminei a faculdade, com uma dedicatória na primeira página com a letra dela, que era miúda e inclinada para a esquerda. Olhei para minha sogra. Sorri. Um sorriso que ela interpretou como concordância. Não era. Era o sorriso de quem acabou de entender que já sabe o que vai fazer, mas que ainda não chegou a hora de fazer. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa naquele quarto. Ela começa 5 anos antes, quando eu tinha 35 anos, estava apaixonada e acreditava que amor era uma fundação sólida o suficiente para construir qualquer coisa, mesmo quando essa coisa precisava ser construída dentro do território de outra pessoa. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos. Trabalhava como engenheiro civil numa construtora de médio porte em Curitiba e morava com os pais num sobrado no bairro Batel. A casa tinha 2 andares, jardim na frente, garagem para 2 carros e aquela sensação de lugar onde as coisas têm posição certa e ninguém questiona qual é. Minha sogra tinha se aposentado 2 anos antes de um cargo de diretora administrativa numa escola particular e carregava essa aposentadoria como se fosse uma licença permanente para administrar tudo e todos ao redor. Meu sogro era um homem quieto, gentil, que passava os dias cuidando do jardim e assistindo ao noticiário. Não era ele o problema, nunca foi. Nos primeiros meses de namoro, minha sogra era calorosa comigo. Perguntava sobre o meu trabalho, eu era contadora numa firma de auditoria, elogiava minha roupa, me incluía nos planos de fim de semana, eu achava que tinha sorte. Eu trabalhava com números a vida inteira e não havia percebido que estava sendo calculada. Quando casamos, 1 ano e meio depois de começar a namorar, a decisão de morar no sobrado foi apresentada como uma solução inteligente. Enquanto vocês juntam dinheiro para o de vocês, disse minha sogra, com aquele tom de quem está oferecendo um presente enorme. Meu marido olhou para mim com um sorriso que eu deveria ter estudado com mais cuidado naquele momento. Era o sorriso de quem sabe que a situação é mais complicada do que está sendo dito, mas prefere não abrir esse assunto agora. Eu preferi não abrir também. Estava apaixonada. E provisório parecia uma palavra pequena demais para me assustar. Nos primeiros meses, tentei me encaixar com a disposição de quem está de passagem. Aprendi os horários da casa, quando minha sogra usava a cozinha e quando eu podia entrar. Quais os canais que ela assistia no horário do almoço. A que temperatura ela gostava do ar-condicionado da sala. Me adaptei a cada detalhe sem questionar, com a paciência de quem sabe que aquilo não vai durar muito tempo. Só que passagem foi virando moradia sem que ninguém avisasse o momento exato em que a transição aconteceu. O problema nunca foi o meu sogro. Ele me tratava com uma cordialidade simples e constante. O problema era minha sogra, que operava a casa com a mesma precisão com que havia gerido uma escola por 20 anos. Tudo tinha regra. A posição dos sapatos na entrada. O horário em que a máquina de lavar podia ser ligada, porque barulho depois das 21 horas incomodava a vizinha do lado. A forma como a toalha devia ser dobrada no banheiro. Nada disso foi apresentado como regra. Foi apresentado como o jeito certo de fazer as coisas, com uma voz suave que tornava qualquer discordância minha parecer uma grosseria. No 2º ano, propus ao meu marido dividirmos as despesas da casa proporcionalmente. Achei que era justo, que era honesto, que era o que fazia sentido para um casal que trabalhava e tinha renda. Ele concordou, achou ótimo, disse que eu tinha razão. A partir daí, eu transferia todo mês, sem falhar, minha parte das contas: mercado, luz, água, internet, gás. O que eu não sabia, e só vim a entender muito mais tarde, era que essa transferência ia para uma conta que meu marido administrava sozinho,
e que minha sogra nunca soube que existia. Para minha sogra, eu era uma nora que morava sob o teto dela e comia da despensa dela, como se minha contribuição financeira fosse invisível porque ela havia sido tornada invisível. Fui entendendo aos poucos a geometria daquele sobrado. Havia uma hierarquia clara, construída ao longo de décadas, e eu havia entrado nela sem planta baixa. Minha sogra decidia. Meu sogro observava com carinho. Meu marido concordava com a leveza de quem cresceu naquele sistema e não consegue mais ver as paredes porque as paredes são tudo que ele conhece. E eu existia no espaço que sobrava. No terceiro ano, comecei a entender que o problema não era a casa. O problema era o que estava acontecendo comigo dentro da casa. Eu havia parado de trazer amigas para visitar porque minha sogra ficava arrumando o que elas desorganizavam enquanto ainda estavam sentadas. Havia parado de cozinhar as receitas que gostava, porque minha sogra tinha uma opinião sobre cada tempero e cada panela usada. Havia parado de colocar música enquanto trabalhava em casa nos fins de semana de home office, porque o som atrapalhava a concentração dela. E havia parado, devagar, de perguntar minha própria opinião sobre as coisas, porque havia aprendido que minha opinião ocupava um espaço que não me havia sido reservado. Certa tarde de sábado, minha sogra entrou na sala enquanto eu estava lendo, e disse, sem olhar para mim direito: Beatriz, tem roupa na máquina desde ontem, roupa parada na máquina azeda. Era verdade, eu tinha esquecido. Me levantei, fui estender. Mas enquanto pendurava cada peça no varal do quintal, percebi que havia pedido desculpa 3 vezes por uma máquina de lavar. Em voz baixa, com a cabeça um pouco curvada, como alguém que sabe que errou e precisa diminuir o tamanho do próprio erro. Voltei para dentro, subi para o quarto, fechei a porta. Fiquei parada no meio do cômodo por 1 minuto, sem saber bem o que estava sentindo. Não era raiva, era algo menor e mais persistente. Era a sensação de que eu havia me tornado especialista em ocupar menos espaço do que tinha direito. Contei para meu marido naquela noite, com calma, sem acusação. Disse que me sentia apagada dentro daquela casa, que precisava de um lugar onde pudesse existir sem medir cada gesto. Ele me ouviu, passou a mão nos cabelos, fez aquela pausa que eu já conhecia de cor, a pausa que significa que ele está calculando qual resposta vai causar menos atrito. Depois disse: minha mãe é assim com todo mundo, Bia, não é com você, é o jeito dela de se importar. Olhei para ele e disse: quando algo me afeta toda semana, todo mês, todo ano, deixa de ser jeito de se importar e vira jeito de me apagar. Ele não respondeu. Olhou para a janela. Foi naquele momento que alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi raiva ainda. Foi uma clareza fria e quieta, como quando você está num corredor escuro e seus olhos finalmente se ajustam e você começa a ver os contornos do que está na sua frente. Passei os meses seguintes observando com atenção diferente. Observei como meu marido mudava quando a mãe entrava no cômodo, como ele abaixava o tom de voz, como escolhia concordar antes de pensar, como nunca, nem uma vez, havia dito: mãe, deixa minha esposa em paz. Observei minha sogra, que genuinamente acreditava estar ajudando, que não enxergava o peso do que colocava sobre mim porque nunca ninguém havia pedido que enxergasse. E observei a mim mesma, com uma honestidade que doeu. Eu havia ficado porque era mais fácil ficar. Porque sair exige energia, e energia é escassa quando você trabalha em tempo integral e ainda chega em casa tendo que negociar o direito de existir. No 4º ano, minha sogra jogou fora o livro da minha mãe. Não jogou com raiva. Jogou com a mesma eficiência administrativa com que organizava tudo. Eu havia deixado o livro na mesinha da sala por 2 dias porque estava relendo devagar um capítulo por noite. Quando fui buscar na 3ª noite, não estava mais lá. Perguntei para meu marido. Ele perguntou para a mãe. Ela disse que havia doado para uma campanha da escola do bairro junto com outros livros que estavam acumulando pela casa. Depois emendou: livro parado é desperdício. Tem gente que precisa. Fui até o quarto. Abri a gaveta do criado mudo, sentei na beira da cama. O livro tinha a dedicatória da minha mãe na primeira página, com a letra dela que era miúda e inclinada para a esquerda. Minha mãe havia morrido 2 anos depois de me dar esse livro. Eu não tinha mais a letra dela em quase nada. Não fui até minha sogra reclamar,
Não chorei na frente de ninguém. Fechei a gaveta, me levantei, fui tomar banho. E foi durante aquele banho, com a água quente e o banheiro com vapor, que eu entendi que havia uma linha muito fina entre paciência que protege e paciência que destrói, e que eu havia cruzado essa linha sem perceber o momento exato. Foi naquela noite que comecei a poupar com intenção. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de mulher que trabalhou a vida toda e me ensinou desde pequena que reserva financeira é a única forma de liberdade que não depende de mais ninguém. Mas até então eu poupava sem destino claro, uma segurança, uma emergência. A partir daquela noite, comecei a poupar com endereço. Meu salário de contadora havia crescido. Eu havia assumido uma carteira maior de clientes, tinha feito uma certificação 2 anos antes que abriu portas novas. Meu marido sabia que eu guardava dinheiro, mas nunca perguntou quanto. Ele assumia que era para uma viagem ou para um carro novo. Não imaginou o que estava sendo construído, real por real, mês por mês, com a disciplina de quem passou anos aprendendo que ninguém vai construir sua segurança por você. Durante o 5º ano, comecei a pesquisar imóveis. Fiz isso da mesma forma que faço tudo no trabalho, com método. Primeiro estudei o mercado de Curitiba, os bairros, os preços por metro quadrado, a valorização histórica de cada região. Depois ampliei para cidades próximas. Fui a visitas nos fins de semana, dizendo que estava ajudando uma colega a procurar apartamento. Não era mentira completa, era seleção de informação. Encontrei o imóvel numa manhã de sábado de maio, quando o frio de Curitiba ainda mordia a orelha às 8 da manhã. Era um apartamento de 2 quartos num edifício novo no bairro Água Verde, no 12º andar, com uma varanda que dava para os pinheiros do parque. 82 metros quadrados, cozinha aberta para a sala, banheiro da suíte com janela. O corretor disse que o prédio tinha sido entregue há 6 meses e que o apartamento tinha pertencido a um casal que havia se separado e precisava vender rápido. Enquanto ele falava, eu já estava fazendo as contas na cabeça. Precisei de 2 semanas para decidir. Não porque estava insegura sobre o imóvel. Estava insegura sobre o que a decisão significava para tudo o mais. Consultei minha irmã mais velha, que é advogada, revisei cada número da planilha que havia montado, conversei com a minha terapeuta, que eu frequentava às quintas-feiras e que foi a única pessoa que soube de tudo desde o começo. As contas eram claras. O apartamento cabia dentro do que eu havia juntado, com uma margem de reserva ainda confortável. Era uma decisão financeira sólida, independente de qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa estava me dizendo que eu precisava de chão com o meu nome na escritura. Assinei o contrato numa quarta-feira à tarde, durante uma pausa entre reuniões. Saí do cartório com a pasta de documentos debaixo do braço, entrei no meu carro no estacionamento, liguei o motor e fiquei parada por uns 10 minutos sem conseguir sair. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei um pouco para nomear. Depois entendi que era solidez. A sensação física de ter um ponto de apoio que não dependia do humor de mais ninguém. Não contei para meu marido ainda. Voltei para casa naquela noite como se fosse uma quarta-feira comum. Jantamos os 4. Minha sogra comentou que o inverno estava chegando mais cedo este ano. Meu sogro disse que ia precisar cobrir as mudas do jardim. Meu marido me perguntou se o cliente difícil da semana havia dado sinal. Disse que estava resolvido. Dormi com a pasta de documentos dentro da minha bolsa de trabalho. Nos dias seguintes, contratei uma arquiteta por indicação da corretora, uma mulher de 42 anos, direta e eficiente, que entendeu o que eu queria sem que eu precisasse explicar 2 vezes. Não queria nada elaborado. Queria funcional. Queria claro. Queria que cada canto tivesse o tamanho certo para o que eu precisava. A varanda eu deixei por último. A varanda eu queria só sentar e pensar. A cozinha e o escritório foram os espaços que planejei com mais cuidado. A cozinha, porque eu queria cozinhar sem pedir licença. O escritório, porque há 5 anos eu trabalhava em home office no quarto, com um notebook na cama, porque não havia espaço reservado para o meu trabalho naquela casa. Queria uma mesa com 2 monitores, uma cadeira boa, prateleiras na parede e silêncio quando eu precisasse de silêncio. Em paralelo, fui retirando minhas coisas do sobrado com uma calma que surpreendeu até a mim, toda semana uma sacola discreta.
Primeiro os documentos, depois os itens de valor afetivo, depois as roupas de fora de temporada em caixas que ficavam no porta-malas. Meu marido não percebeu, ou percebeu e não soube o que perguntar. Ainda hoje não tenho certeza de qual dos dois. Numa tarde de sexta-feira, recebi mensagem da arquiteta. Pronto para ocupar. Fui naquele mesmo dia depois do trabalho, ainda de roupa de reunião, a bolsa pesada de documentos que ainda não havia levado para casa. Abri a porta com a minha chave pela primeira vez. Andei devagar por cada cômodo. A luz do fim de tarde entrava pela varanda e desenhava um retângulo longo no chão claro da sala. A cozinha cheirava a material novo e a possibilidade. Fui até a janela do quarto, olhei para os pinheiros do parque lá embaixo. Não havia ninguém calculando se eu estava no lugar certo ou errado. Não havia horário a respeitar, não havia volume a monitorar, não havia jeito certo de dobrar a toalha que estava sobre o box. Fiquei parada na varanda por um tempo que não sei medir. Depois sentei no chão porque não havia cadeira ainda. Apoiei as costas na parede de vidro e fiquei olhando para o teto branco. Não chorei de tristeza. Chorei daquele jeito que o corpo chora quando solta um peso que estava carregando tanto tempo que nem percebia mais o quanto pesava. Voltei para o sobrado naquela noite. Jantamos normalmente. Minha sogra tinha feito frango assado. Meu sogro foi dormir cedo porque estava com dor nas costas. Meu marido ficou assistindo ao futebol. Eu lavei a louça, subi para o quarto, fechei a porta com cuidado. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 8 da manhã. Eu havia contratado uma empresa pequena, 2 rapazes jovens que trabalhavam com precisão e sem curiosidade. Sabia exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota fiscal no meu nome. A mesa de escritório que ficava dobrada no canto, os eletrodomésticos que eu havia adquirido ao longo dos anos, as minhas roupas, as plantas que eu cultivava na varanda, as caixas que já estavam no porta-malas do carro. E uma coisa que eu havia deixado guardada na gaveta do criado mudo desde o dia em que entendi o que precisava fazer, um bilhete com a letra da minha mãe, que havia estado colado na geladeira do nosso apartamento quando ela ainda vivia, e que eu havia guardado quando mudamos para o sobrado, porque sabia que naquela casa não era lugar para ele. Meu marido havia saído cedo para uma reunião de obra que acontecia no sábado naquele mês. Minha sogra costumava ir à feira do bairro aos sábados às 8h30. Meu sogro regava o jardim cedo e depois dormia 1 hora antes do almoço. Eu conhecia aqueles horários de cor. 5 anos de convivência te ensinam a rotina de uma família melhor do que ela mesma conhece. Enquanto os rapazes trabalhavam, fui até a cozinha e abri a última gaveta embaixo da pia. Aquela que eu havia silenciosamente adotado como minha ao longo dos anos, sem que ninguém comentasse. Estava vazia, eu já havia retirado tudo. Fechei a gaveta. Olhei ao redor daquela cozinha uma última vez. Eram 8h50 quando minha sogra voltou da feira. Ela entrou pela porta da garagem, sacolas nas mãos, e parou quando viu os rapazes carregando caixas pela entrada. Me olhou, olhou para as caixas. Olhou para os rapazes. Ficou parada por alguns segundos com as sacolas ainda nas mãos, como alguém que entrou num cômodo que conhece de cor e encontrou tudo no lugar errado. O que está acontecendo? Estou indo embora, eu disse, sem tremor, sem drama, como quem está informando um fato que já está resolvido. Indo embora para onde? Você comprou alguma coisa? Você não disse nada para o meu filho. Comprei um apartamento em Água Verde. Assinei os documentos há algumas semanas. Ela abriu a boca, fechou. Pousou as sacolas no chão. Com que dinheiro? Esse dinheiro era da família. Respirei fundo. Esse momento eu havia ensaiado muitas vezes. Não por raiva, mas porque sabia que ia chegar e queria ter clareza quando chegasse. Nos últimos 5 anos, eu transferi todo mês minha parte das despesas desta casa. Água, luz, gás, mercado, internet, proporcionalmente ao meu salário, como é justo. Você não sabia porque o dinheiro ia para uma conta que meu filho administrava e ele nunca te contou, mas eu contribuí, todo mês, sem falhar. O que guardei foi o que sobrou do meu salário depois dessas contribuições. Era meu, sempre foi. Ela ficou me olhando por um tempo. Vi algo mudar no rosto dela, não raiva, mas desconforto.
o desconforto de quem acaba de receber uma informação que reorganiza o que pensava que sabia. Você podia ter conversado. Eu tentei, em algumas ocasiões. Não da forma direta que estou sendo agora, concordo, mas tentei. E aprendi que conversar dentro de uma estrutura onde só uma voz tem peso não é conversar. É pedir permissão. Ela não respondeu. Pegou as sacolas do chão, foi até a cozinha. Ouvi o barulho das sacolas sendo colocadas sobre a bancada. Ouvi o silêncio depois. Os rapazes terminaram em menos de 1 hora. Quando o caminhão ficou pronto, dei uma última volta pelo quarto. Estava vazio. Só o estrado da cama que era da casa havia ficado, uma mesinha de canto que nunca foi minha, e na parede uma mancha clara, onde a minha estante havia ficado por 5 anos, o contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Desci as escadas com a bolsa no ombro. Meu sogro estava na entrada, havia descido quando ouviu o movimento. Olhou para mim com uma expressão que me partiu o coração de um jeito diferente do que minha sogra jamais conseguiu. Não estava com raiva. Parecia triste, com uma tristeza que era velha, que não era só sobre aquele momento. Beatriz, seu Antônio, você vai mesmo? Vou. Ele ficou olhando para o chão por um instante. Depois disse, com a voz baixa de quem está dizendo uma coisa que pensou muito antes de falar: espero que você encontre o que está procurando. Fui até ele, apertei a mão dele com as 2 mãos. Eu já encontrei. Não disse com arrogância. Era uma informação. Saí, fechei o portão com cuidado. Entrei no meu carro. No bolso, estava o bilhete com a letra da minha mãe. Meu marido ligou enquanto eu seguia o caminhão pela avenida. Deixei tocar. Ligou de novo. Na 3ª vez, atendi. Beatriz, o que aconteceu? Minha mãe me ligou. Cadê você? O que você fez? Estou indo para o meu apartamento. Silêncio. Que... apartamento? 2 quartos em Água Verde. Assinei há algumas semanas. Paguei com dinheiro que eu guardei. Mas você não podia ter me dito? A gente precisava ter conversado sobre isso. Sim. Nós precisávamos ter conversado sobre muita coisa. Sobre o dinheiro que eu transferia todo mês e que sua mãe nunca soube. Sobre o livro da minha mãe que foi doado sem me perguntar. Sobre as vezes em que eu te disse que estava me sentindo apagada e você me respondeu que era o jeito dela de se importar. Silêncio mais longo. Esse dinheiro que você guardou era nosso. O dinheiro que eu guardei saiu do meu salário, depois de eu ter cumprido todas as minhas contribuições com uma casa que não estava no meu nome e onde eu não tinha voz sobre nada. Era meu. Beatriz. Recomendo que você procure um advogado para a parte legal do que vem a seguir. Eu já tenho o meu. Desliguei. Cheguei ao apartamento com o caminhão às 10h30 da manhã. Os rapazes descarregaram com eficiência. Eu fui indicando os cômodos com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse passado meses decorando cada canto daquele lugar na cabeça, porque havia passado mesmo. Quando todos foram embora, fui até a cozinha. A bancada estava esperando. Tirei o bilhete da minha mãe do bolso. Fui até a geladeira, que ainda estava vazia e cheirava a plástico novo. Colei o bilhete bem no centro, na altura dos olhos. A letra dela, miúda e inclinada para a esquerda, dizia: Filha, mulher que conhece o próprio valor, não precisa que ninguém defina o espaço que ela merece. Fiquei olhando para aquela frase por um tempo. Depois abri a geladeira, peguei a garrafa de água que havia colocado lá na visita anterior, tomei um gole direto da garrafa, encostei as costas na bancada e fiquei olhando pela janela da cozinha para o céu de Curitiba, que estava limpo naquela manhã com aquele azul frio característico do inverno. Nas semanas que se seguiram, a vida foi se reorganizando com uma clareza que tinha algo de novo e de antigo ao mesmo tempo. Montei o escritório num domingo de manhã, com música no volume que eu quis, e trabalhei a tarde inteira num relatório de auditoria com uma concentração que não tinha em muito tempo. Cozinhei as receitas que havia parado de fazer, a pasta com ervas que minha sogra achava coisa de restaurante, o bolo de fubá com erva doce, que eu aprendi com minha avó, e que cheira à infância quando sai do forno. Numa noite de semana, fui até uma sebo no Santa Felicidade. Levei 2 horas percorrendo as prateleiras. Encontrei, num canto do fundo, uma edição antiga do mesmo livro que havia perdido. Não era o mesmo exemplar. Não tinha a dedicatória da minha mãe.
Mas era o mesmo livro, as mesmas palavras, a mesma história. Comprei. Em casa, na primeira página em branco, escrevi com a minha própria letra, para Beatriz, que levou 5 anos para entender que espaço não se pede, se constrói. Coloquei na prateleira que montei na sala, no centro, na altura dos olhos. O processo de separação foi conduzido pelos advogados, sem confronto. Meu marido pediu para conversar pessoalmente 2 vezes. Na primeira, fui. Nos encontramos num café no centro, um lugar onde nenhum dos dois tinha memória. Ele veio com a expressão de quem passou semanas processando uma informação que havia chegado tarde demais. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que via agora o que não havia conseguido ver antes, que queria tentar de um jeito diferente, num lugar diferente, os dois juntos fora da casa dos pais. Eu ouvi até o fim. Depois disse: "Você tinha 5 anos para fazer diferente. Não precisava ser uma mudança grande. Podia ter sido pequenininha. Podia ter sido dizer uma vez, só uma: Mãe, esse livro é da Bia, não dá para jogar fora sem perguntar para ela. Podia ter sido me dizer que minha contribuição financeira existia, em vez de deixar que eu ficasse invisível dentro da própria conta que eu alimentava. Você escolheu o caminho que causava menos atrito com sua mãe. Eu respeito isso, eu entendo de onde vem, mas esse caminho passou por cima de mim durante 5 anos. E eu não tenho mais energia para aguardar a versão de você, que talvez apareça mais tarde." Ele baixou a cabeça, não discutiu. A segunda vez que pediu para conversar, não fui. Minha sogra me mandou uma mensagem 1 mês depois. Era um texto longo, que eu li até o fim com atenção. Ela dizia que eu havia agido de forma covarde, que havia desestabilizado a família, que a forma como parti havia sido uma falta de respeito com tudo que ela havia feito por mim nos últimos 5 anos. Reli a mensagem uma vez. Não respondi por raiva. Não respondi porque algumas conversas só podem acontecer depois que a outra pessoa fez algum trabalho de reflexão. E aquela mensagem mostrava claramente que esse trabalho ainda não havia começado. Meu sogro me mandou uma mensagem diferente, curta, 15 dias depois. "Espero que você esteja bem. O jardim está bonito essa semana." Respondi com: "Fico feliz em saber, seu Antônio. Cuide-se." Não houve mais contato depois disso, e eu carrego esse silêncio com respeito, porque ele ficou dentro do que pôde dentro do espaço que tinha. O que ficou de tudo aquilo não é mágoa. Mágoa é cara demais para manter. O que ficou é um entendimento que chegou pela via mais longa, mas chegou completo. Fiquei 5 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido. Mas fiquei também porque aprendi desde pequena que persistir é virtude. Que boa esposa aguenta. Que paciência é qualidade de mulher forte. E existe uma linha muito fina entre paciência que constrói e paciência que apaga. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato em que aconteceu. Percebi quando ouvi minha própria voz ao telefone numa tarde de trabalho e não me reconheci. Estava respondendo a um cliente, explicando um relatório, e a voz estava baixa demais, cuidadosa demais, cheia de uma cautela que não tinha razão de estar ali. Era a voz de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha direito e que havia trazido esse aprendizado até para os lugares onde ninguém havia exigido isso dela. Foi esse momento que me acordou. Não minha sogra, não o livro perdido, não os 5 anos de regras não ditas. Foi perceber que eu estava me tornando menor em todos os lugares, não só dentro daquele sobrado, e que eu mesma estava deixando isso acontecer. Independência financeira não é sobre acumular. Isso eu aprendi da maneira mais demorada possível. É sobre ter uma escolha real quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 5 anos naquele sobrado. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era vontade de usar essa condição para sustentar uma estrutura onde eu não tinha voz. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção de verdade, a coragem vem junto, porque ela não está mais sozinha. Hoje, quando chego do trabalho no fim do dia, entro pela porta de serviço que dá para a cozinha porque criei esse hábito desde o começo. Não sei explicar por quê. Acho que é porque a cozinha é o cômodo que mais parece meu.
Largo a bolsa na cadeira que escolhi para ficar naquele canto, abro a geladeira, vejo o bilhete da minha mãe no centro. Às vezes preparo alguma coisa simples. Às vezes não preparo nada e como fruta em pé na frente da geladeira aberta, olhando para as prateleiras, pensando no que quero para o jantar. Às vezes ligo a televisão no volume que eu quero e fico deitada no sofá com uma taça de vinho e não presto atenção em nada por 40 minutos. Na semana passada, uma sexta à noite, fiz o bolo de fubá com erva doce. Farinha pelo balcão, erva doce que espalhou pela bancada enquanto eu media, forno esquentando devagar enquanto a massa descansava. Quando saiu, o cheiro tomou o apartamento todo. Foi pela varanda, foi pelo corredor, foi até os 2 quartos. Cheiro de coisa boa, densa, de interior paulista, de avó que cozinhava aos domingos de manhã. Cortei uma fatia ainda quente. Fui até a varanda. O frio de Curitiba estava lá, firme, e os pinheiros do parque estavam escuros no fim da tarde. Comi devagar, com os pés descalços no frio do chão da varanda, sem casaco porque não havia ninguém para dizer que estava errado. Estava perfeito, não porque a receita havia mudado. A receita é a mesma da minha avó, que ela passou para a minha mãe, que a minha mãe escreveu num caderno que eu ainda tenho. Estava perfeito porque eu estava inteira enquanto comia. Presente, sem vigilância, sem calcular se estava ocupando espaço demais. Aqui eu ocupo o espaço todo. É exatamente o tamanho certo. Às vezes penso naquela tarde de quinta-feira, minha sogra na porta do quarto, os livros na estante, o sorriso que dei. Ela interpretou aquele sorriso como resignação. Não era. Era o sorriso de quem já sabe o que vai construir, mas ainda não chegou o momento de construir. Era o sorriso de quem entendeu que a resposta mais poderosa para quem diz que você não pertence a um lugar não é a discussão que te prende naquele mesmo lugar. É a construção silenciosa e metódica de um lugar onde você pertence completamente, onde o seu nome está na escritura e nas prateleiras e na handwriting do bilhete colado na geladeira. Esse lugar tem endereço. Tem varanda com vista para os pinheiros, tem forno que cheira a fubá nas sextas à noite, tem uma prateleira na sala com um livro que eu escrevi para mim mesma, no centro, na altura dos olhos, e tem colado na geladeira, bem no meio, um bilhete com a letra da minha mãe que ficou guardado numa gaveta durante 5 anos, esperando encontrar a parede certa. Encontrou. Era uma quinta-feira à noite. 3 dias antes de eu viajar para Lisboa, assinar o contrato mais importante da minha carreira, quando meu marido chegou em casa com aquele sorriso que eu já sabia que não era sorriso. Era aviso. Sentei no sofá com o notebook no colo, revisando pela última vez os desenhos técnicos do Centro Cultural que eu tinha levado 2 anos para projetar. 42 metros de fachada em vidro curvo, uma praça interna com jardim suspenso, um conceito que tinha derrotado 14 escritórios europeus numa licitação internacional. O projeto era meu, a viagem era minha, a conquista era minha. Meu marido tirou o paletó devagar, pendurou na cadeira da sala e disse: "A minha mãe está aqui fora. Ela precisa falar com você. Nós precisamos falar com você. Nós." Esse pronome me gelou mais do que qualquer coisa. Minha sogra entrou antes que eu pudesse dizer alguma coisa. Ela tinha a chave. Sempre teve. Meu marido tinha dado sem me perguntar, logo no primeiro ano de casamento. E quando eu reclamei, ele disse que era a mãe dele, que eu estava sendo difícil, que eu exagerava. E eu, com 32 anos e um bebê no colo, tinha engolido. Dona Vera se sentou na poltrona que ela chamava de minha poltrona toda vez que vinha, como se a sala fosse dela. Ela estava com uma pasta na mão, uma pasta marrom, daquelas de elástico, como se tivesse vindo de uma reunião de negócios. "Ana, filha, vamos conversar como família." Filha. Ela me chamava de filha quando queria alguma coisa. Fechei o notebook. Olhei para o meu marido. Ele estava em pé perto da janela, de costas para mim, fingindo que olhava para a rua. O mesmo homem que 3 meses antes tinha me abraçado quando recebi o e-mail da licitação e chorado junto comigo dizendo que eu merecia, que ele tinha orgulho, que eu era incrível. O mesmo homem que agora não conseguia me olhar nos olhos. "O que foi, Dona Vera?" Ela abriu a pasta.
Tirou uma folha impressa, das grossas, papel colchê, como se tivesse mandado imprimir numa gráfica, e colocou na minha frente como se fosse um documento oficial. Li o título. Não pude acreditar. Decisão familiar. Proposta de reestruturação do projeto profissional de Ana. Decisão familiar. Eles tinham escrito decisão familiar. Eu tinha levado 2 anos desenvolvendo aquele projeto. Tinha passado noites em claro refinando cada detalhe estrutural. Tinha convencido minha sócia a bancar uma viagem para a Holanda para apresentar o conceito pessoalmente. Tinha mandado meu filho Theo para a casa da minha mãe em 3 finais de semana seguidos porque eu precisava trabalhar. E ali estava, numa folha de papel, uma decisão familiar. O documento tinha 4 parágrafos. Meu marido e minha sogra tinham escrito. Ela tinha assinado primeiro, o nome dela com aquela letra grande e redonda. Depois meu marido, a assinatura pequena como sempre foi, de homem que nunca ocupou espaço demais. Depois o irmão dele, Cláudio, que eu mal conhecia. Depois a cunhada, Fernanda, que uma vez me disse que eu era uma inspiração para as mulheres. Todos assinaram. O documento dizia que a viagem para Lisboa era um risco para a estabilidade familiar, que 6 meses de distância seria prejudicial para o desenvolvimento emocional dos meus filhos, que meu marido tinha demonstrado sinais de sofrimento com minhas ausências frequentes, que como família eles entendiam que a decisão mais madura seria eu indicar outro arquiteto do escritório para representar o projeto, mantendo a autoria intelectual, mas abrindo mão da execução presencial. Mantendo a autoria intelectual. Eles tinham escrito isso como se fosse um favor. Levantei devagar. Fui até a cozinha, peguei um copo, bebi água. Precisava de 10 segundos para não dizer o que eu estava pensando. Quando voltei, minha sogra estava com a pasta no colo, esperando. Meu marido ainda estava de costas. Rodrigo. Olhei para ele. Você realmente assinou isso? Ele se virou. Os olhos dele evitavam os meus, mas ele respondeu. Ana, você vai ficar 6 meses fora. Theo está no ano mais importante do ensino médio. Sofia ainda precisa de mãe em casa. Sofia tem 13 anos, Rodrigo. Você a chama de bebê desde que ela completou 8. Não é isso. O que é, então? Minha sogra se intrometeu antes que ele pudesse responder. É que você está mudada, Ana. Desde que ganhou essa licitação, você anda em outra frequência. Chega tarde, final de semana trabalha, não janta com a família. Eu fico preocupada com meu filho, com meus netos. Você está priorizando o projeto acima de tudo. Eu priorizei o projeto acima de dormir, acima de assistir série, acima de ir ao salão, não acima da minha família. Mas você vai passar 6 meses em Portugal, Ana. 6 meses. Seus filhos vão crescer sem a mãe em casa. Meus filhos vão ter videochamada, voos de férias. E uma mãe que prova para eles que mulher pode assinar um contrato com uma prefeitura europeia. Isso também é criar filho, Dona Vera. Ela bufou. Esse tom, viu? Esse é o problema. Você está agressiva, difícil de lidar. Rodrigo me disse que você mal conversa em casa. Olhei para o meu marido. Você disse isso para ela? Ele abriu a boca, fechou. Rodrigo, eu estou perguntando. Você falou para a sua mãe que eu estou agressiva e difícil? Eu falei que você estava estressada com o projeto e que eu estava agressiva. Completei para ele. Você foi contar para a sua mãe que eu estava agressiva, e ela transformou isso num documento de 4 parágrafos com assinaturas da família inteira. Dona Vera cruzou os braços. Nós só queremos o seu bem. Dobrei o documento, coloquei dentro da pasta, fechei o elástico e devolvi para ela. Eu ouvi tudo. Vou pensar. Podem ir embora. O rosto de Dona Vera relaxou. Ah, que bom! Eu sabia que você ia entender. Você é uma mulher sensata, Ana. No fundo, você sabe que a família vem primeiro. Com licença, eu disse. Eles foram. Meu marido saiu atrás da mãe dele como sempre fazia, sem me olhar, sem ficar para conversar, sem se despedir direito. A porta fechou. Fiquei parada na sala durante talvez 5 minutos. Olhei para o notebook em cima da mesa, para os desenhos do Centro Cultural abertos na tela, para o copo d'água que eu tinha deixado na mesinha de centro. Peguei o celular e liguei para minha sócia, Camila. Ela atendeu no segundo toque porque era Camila, e ela sempre atendia quando eu ligava de noite, desde que a gente tinha se conhecido na faculdade 20 anos antes. Ana? Que foi?
Camila, você ainda tem o contato da advogada que cuidou do seu divórcio? Silêncio longo. Ana. O nome do escritório dela. Preciso do nome do escritório. Ela respirou fundo. Você tem certeza do que está fazendo? Não é por causa da viagem. Não é nem por causa do documento idiota que eles fizeram. É por 12 anos me sentindo hóspede na minha própria vida. 12 anos pedindo licença para ter ambição. 12 anos competindo com uma sogra que trata o filho dela como propriedade particular e um marido que nunca uma única vez, ficou do meu lado quando ela apareceu. Camila ficou quieta por alguns segundos. O nome do escritório é Almeida e Torres. A advogada se chama Doutora Renata. Eu te mando o número agora. Obrigada. Ana, você vai para Lisboa. Vou. E vai ser incrível. Vai. Desliguei. Recebi o número em seguida. Salvei o contato. Abri o notebook e continuei revisando os desenhos do Centro Cultural até meia-noite, porque eu ainda tinha trabalho a fazer e o projeto não esperava por ninguém. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. Fiz café, sentei na varanda e escrevi uma lista no caderno que eu usava para rabiscar croquis. Conta bancária separada, apartamento para alugar, conversa com as crianças, reunião com a doutora Renata, passagem para Lisboa, em nenhuma ordem de prioridade, porque tudo era urgente. Quando Rodrigo desceu, eu estava terminando o café. Ele trouxe pão de queijo da padaria, o mesmo pão que eu gostava, desde que a gente tinha se mudado para aquele bairro. Às vezes, ele ainda fazia coisas assim. Pequenos gestos de homem bom que me confundiam por uma fração de segundo, me fazendo esquecer que homem bom e bom marido são coisas muito diferentes. Rodrigo, senta. Ele sentou com um sorriso ainda no rosto, achando que era uma boa conversa. Eu vou para Lisboa na domingo como planejado. O sorriso sumiu. Ana. Vou assinar o contrato, vou executar o projeto e quando eu voltar em 6 meses vamos encaminhar o divórcio. Ele ficou pálido. O quê? Você me ouviu. Por causa da viagem? Você está me deixando por causa de uma viagem? Não estou te deixando por causa de uma viagem. Estou terminando nosso casamento por causa de 12 anos, sendo a última prioridade. Por causa de um documento com assinatura da sua família, me pedindo para abrir mão do maior projeto da minha carreira. Por causa de um marido que deixou a mãe dele entrar na nossa casa, sentar na nossa sala e me apresentar um papel como se eu fosse uma funcionária que precisava de aviso prévio. Ana, minha mãe só queria ajudar. Sua mãe quer te controlar e você deixa. Sempre deixou, desde o começo. Ele levantou. Bateu a mão na mesa. Não com força, mas com frustração. Você não pode fazer isso. Os meninos vão estar bem. Eles vão ter uma mãe feliz e realizada. Isso vale mais do que uma mãe presente e infeliz. Você está sendo egoísta. Demorei 12 anos para ser egoísta. Está na hora. Ele pegou o celular. Eu sabia para quem ele ia ligar. Mãe, a Ana está falando em divórcio. Preciso que você venha aqui. 35 minutos depois, Dona Vera estava na minha sala de novo, dessa vez de manhã, com o cabelo arrumado, como se tivesse se preparado para a reunião. Rodrigo sentado no sofá ao lado dela. Eu em pé perto da janela, porque não ia sentar na poltrona que ela chamava de dela. Ana, que é essa história? Exatamente o que você ouviu, Dona Vera. Você vai destruir essa família por causa de um contrato em Portugal? Não, a família já estava destruída. Eu só estava fingindo que não estava. Ela abriu os braços com aquele gesto dramático que eu conhecia de cor. Meu filho te deu tudo. Uma casa linda, segurança, 2 filhos maravilhosos. Você não tem gratidão nenhuma? Eu ajudei a construir essa casa, Dona Vera. Eu pago metade das contas daqui desde que casamos. Nos primeiros 3 anos trabalhei mais do que ele enquanto ele trocava de emprego. Gratidão por quê exatamente? Por ser esposa, ser mãe, ter uma família. Estou cansada de agradecer por coisas que são minhas por direito. Rodrigo ficou vermelho. Ana, você está sendo grossa com a minha mãe. Estou sendo honesta com a sua mãe. São coisas diferentes. Dona Vera se levantou. Você vai se arrepender disso quando estiver velha em Portugal sozinha, sem família, sem marido, sem ninguém. Talvez, mas vou estar sozinha porque escolhi, não porque vocês escolheram por mim. Ela foi embora dando portada. Rodrigo foi atrás dela. Como sempre.
No sábado de manhã, fui buscar Theo e Sofia na casa da minha mãe, onde tinham dormido. Sentamos os três no quartinho dos fundos que minha mãe chamava de sala de TV, cheio de almofadas e aquela velha poltrona cor de vinho. Filhos, preciso contar uma coisa. Sofia começou a chorar antes que eu terminasse a frase, porque ela tinha 13 anos e já sabia o que vinha quando a mãe chamava para conversar com essa voz. Eu e o papai vamos nos separar. Foi culpa minha? Sofia perguntou com a voz pequena. Por causa da minha nota de matemática? Abracei ela com força. Nunca, jamais. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que cause isso, meu amor. Isso é entre adultos. Theo estava quieto do jeito que Theo sempre ficava quando estava processando. Ele tinha 16 anos e os olhos do pai, mas o temperamento calmo da minha família. É por causa da viagem para Portugal? Ele perguntou. Respirei fundo. Não, a viagem foi o gatilho, mas não é a causa. A causa é que eu e o papai nos perdemos no caminho. Às vezes acontece com adultos. Mas vocês vão continuar sendo nossos pais. Sempre. Isso não muda nunca. Theo ficou quieto um pouco mais. Depois perguntou. Mãe, aquele projeto que você ganhou, o Centro Cultural, como é que chama o lugar? Parque das Nações, em Lisboa. Ele assentiu devagar. Eu pesquisei sobre ele. Depois que você ganhou a licitação, li tudo o que tinha. Olhei as fotos do lugar, a vista para o Tejo, a arquitetura ao redor. Não sabia disso. Você ia ser incrível lá, mãe. Já é incrível aqui, mas lá também vai ser. Desabei a chorar. Não era o choro de mulher quebrada. Era o choro de quem carregou peso demais por tempo demais e finalmente pode soltar. Abracei meus 2 filhos e fiquei ali, cheirando o cabelo deles, ouvindo a chuva começar do lado de fora. Na segunda-feira seguinte, doutora Renata me recebeu no escritório dela no 12º andar de um prédio no Itaim. Ela era pequena, de cabelo curto, e tinha uma energia de quem já tinha ouvido 1000 histórias como a minha e tratava cada uma delas com a mesma seriedade. Me contou o que aconteceu, ela disse, sem preâmbulo. Contei tudo, o documento, as assinaturas, os 12 anos, o marido que nunca escolheu. Ela anotou, fez perguntas práticas, valores, bens, guarda das crianças e no final disse: a guarda compartilhada vai ser o mais simples. O difícil vai ser o imóvel, mas é resolvível. Quanto tempo você tem antes de viajar? 5 dias. Podemos protocolar antes disso. Assine aqui. Assinei sem tremer. Quando saí do escritório, liguei para Camila. Protocolado, eu disse. Ela gritou tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Você é louca e eu te amo. Nos encontramos para o almoço. Camila pediu champanhe mesmo sendo segunda-feira ao meio-dia, porque ela disse que certas coisas mereciam champanhe e que dia da semana era um detalhe irrelevante diante de uma mulher que tinha finalmente escolhido ela mesma. Brindamos para o Centro Cultural, para Lisboa. Para os 40 anos que eu estava prestes a completar de um jeito completamente diferente de como tinha imaginado, na quarta-feira, 2 dias antes de eu embarcar, o telefone tocou às 8 da manhã, número do escritório onde eu trabalhava, minha assistente. Ana, a senhora tem 1 minuto? É sobre uma ligação que a gente recebeu ontem à tarde. Meu estômago virou. De quem? Ela hesitou. De uma senhora que se identificou como sua sogra. Ela pediu para falar com o sócio administrador. Disse que a senhora estava passando por uma crise emocional grave por conta da separação e que isso poderia comprometer a execução do projeto. Disse que talvez a empresa devesse reconsiderar quem ia a Lisboa. Fechei os olhos. O Carlos atendeu? Sim. Ei. Ela deu uma risadinha discreta. Ele disse que decisões de escopo do projeto não são influenciadas por opiniões de familiares de colaboradores e que ela podia entrar em contato com o departamento jurídico caso tivesse alguma objeção formal. Depois ele me chamou e pediu para eu te avisar. Obrigada, eu disse. Vou ligar para o Carlos. Carlos atendeu na metade do primeiro toque. Ana. Carlos, eu preciso me desculpar por isso. Não precisa. Eu precisava te contar, mas você não precisa se desculpar por coisa que não fez. Você vai para Lisboa no sábado? Vou. Então nos vemos em setembro. Manda foto do Tejo. Desliguei. Fiquei alguns segundos parada, sentindo uma raiva tão limpa, tão transparente,
que quase parecia calma. Depois entrei no carro e fui direto para a casa da minha sogra. Ela abriu a porta com aquele sorriso que ela punha quando precisava de tempo para avaliar a situação. Ana, que surpresa! Entre! Você ligou para o meu escritório. O sorriso tremeu um pouco. Eu estava preocupada, Ana. Achei que eles precisavam saber. Você tentou me fazer perder o projeto. Não foi isso. Eu só. Foi exatamente isso, Dona Vera. Você ligou para o meu trabalho, falou com o meu sócio, tentou convencer ele de que eu não estava em condições de fazer minha função. Porque você prefere me ver arruinada do que me ver livre. Ela ficou vermelha. Você está sendo dramática. Estou sendo precisa. E vou ser precisa mais uma vez. O meu sócio não ligou para você processar por difamação porque é um homem gentil. Mas eu não sou tão gentil assim. Se você ligar de novo para qualquer pessoa do meu círculo profissional, qualquer pessoa, eu vou acionar o jurídico. Está entendido? Ela abriu a boca. Está entendido, Dona Vera? Você está ameaçando a mãe do seu marido. Do meu ex-marido. E não é ameaça, é informação. Virei as costas. Saí sem esperar resposta. Entrei no carro, sentei, coloquei o cinto, respirei. Olhei para o retrovisor e vi meu próprio rosto. Estava diferente. Não sabia explicar exatamente como, mas estava. No sábado de manhã, o aeroporto estava cheio como sempre está. Camila veio me deixar. Theo e Sofia também estavam lá, os dois com cara de sono às 6 da manhã, mas tinham insistido em vir. Sofia me abraçou na porta do embarque e ficou quieta por um tempo. Depois disse: Mãe, quando você terminar o centro cultural, a gente pode ir a Lisboa ver? Podem. Vou reservar quartos num hotel com vista para o rio. Theo estava com as mãos no bolso, tentando parecer desligado do jeito que adolescentes de 16 anos tentam parecer. Mas quando fui me despedir dele, ele me abraçou com força, daquele abraço de quem é maior que a mãe, mas ainda encosta a cabeça no ombro dela. Mãe, eu recortei a matéria do jornal, aquela que falou da licitação, colei no caderno de desenho. Sabia disso não. Colei do lado do croque do peixe que você me ensinou a desenhar quando eu tinha 7 anos. Ficou bonito. Fui chorar de novo. Camila me deu um lenço. Vai, ela disse. O mundo está esperando. Lisboa me recebeu com uma chuvinha fina e o cheiro de mar que eu não esperava que fosse tão forte assim logo na saída do aeroporto. O apartamento que o escritório tinha alugado era pequeno, com janelas altas e vista para um pátio com azulejos brancos e azuis. Coloquei a mala, abri o notebook, mandei mensagem para as crianças dizendo que tinha chegado e fui dormir. Na manhã seguinte, fui ao Parque das Nações. Fiquei em pé no terreno onde o centro cultural ia ser construído e olhei para o rio Tejo, largo e calmo, com a luz da manhã quebrando na água de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Tirei uma foto e mandei para o Carlos. Ele respondeu com um emoji de troféu. Mandei outra para Theo e Sofia. Theo respondeu: incrível! Sofia respondeu com 8 corações. Mandei uma última para Camila, que estava dormindo porque eram 4 da manhã no Brasil, mas respondeu assim mesmo: você chegou lá. Assinei o contrato na tarde daquela segunda-feira. Era uma sala enorme com janelas do chão ao teto e representantes da Prefeitura de Lisboa sentados do outro lado de uma mesa comprida. Minha mão não tremeu. As semanas seguintes foram intensas. Reuniões, visitas ao terreno, ajustes no projeto, conversas com a construtora local que tinha sido contratada para a execução. Eu dormia pouco e trabalhava muito, mas era um cansaço diferente de tudo que eu já tinha sentido antes. Era o cansaço de quem está exatamente onde quer estar. Rodrigo tentou me ligar 3 vezes na primeira semana. Não atendi. Mandei uma mensagem dizendo que qualquer comunicação sobre as crianças devia passar por mensagem escrita e sobre o processo de divórcio direto para a doutora Renata. Ele respondeu: tudo bem. Isso me surpreendeu. Talvez ele também estivesse aliviado. Dona Vera mandou mensagem uma vez. Dizia que ela tinha rezado por mim e que esperava que eu me arrependesse a tempo. Bloqueei o número sem responder. Theo e Sofia ligavam toda noite às 9, horário de Lisboa. A gente conversava por 40 minutos, às vezes 1 hora. Sofia me contava sobre as amigas, sobre o grupo de dança que tinha entrado, sobre o gato de estimação que ela queria que eu deixasse adoptar quando eu voltasse. Theo
Me mostrava os projetos que estava fazendo no colégio técnico, perguntas sobre estrutura, sobre materiais, sobre como eu tinha aprendido o que aprendi. Uma noite ele perguntou: Mãe, você sofreu muito para chegar onde chegou? Pensei antes de responder: sofri. Mas grande parte do sofrimento foi desnecessário. Foi eu acreditando que precisava pedir permissão para ser quem eu era. E se alguém te pedir para ser menos? Você sai andando. Ele ficou quieto. Theo, tá. Só estava pensando. Que você devia ter saído andando mais cedo. Dei uma risada daquelas que a gente não planeja. Tinha razão, filho. Em março, 4 meses depois que eu tinha chegado, o Carlos me ligou dizendo que uma universidade em Lisboa queria que eu desse uma palestra sobre o processo criativo do projeto. Jovens de arquitetura, último ano, cerca de 80 alunos. Aceitei. Preparei a apresentação numa tarde de domingo, com chuva lá fora e um chá de limão que eu tinha descoberto numa mercearia perto de casa. Não era sobre técnica, sobre estrutura, sobre materiais. Era sobre o que ninguém fala quando fala de arquitetura. O que você abre mão, o que decide não abrir mão, onde você coloca seu nome. No dia da palestra, a sala estava cheia. Sentei na primeira fileira uma menina de cabelo preso que ficou de caneta em punho o tempo inteiro. No fundo, 3 rapazes com aquele ar de quem não queria estar ali, mas acabou prestando atenção. Falei por 40 minutos. Mostrei os croquis originais do projeto, os que eu tinha feito à mão às 2 da manhã, quando a ideia de jardim suspenso apareceu. Mostrei as versões que tinham sido rejeitadas. Mostrei os erros. No final, a menina da primeira fila levantou a mão. E quando a sua família não apoia? Quando eles acham que você está exagerando? Olhei para ela e vi todas as versões de mim mesma que eu já tinha sido. A de 22 anos que tinha entrado na faculdade achando que ia mudar o mundo e havia passado os 10 anos seguintes encolhendo para caber no espaço que outros deixavam para ela. Quando as pessoas que você ama não apoiam, dói, eu disse. Mas tem uma diferença importante entre não apoiar e sabotar. Não apoiar pode ser medo, pode ser falta de informação, pode ser insegurança delas. Sabotar é uma escolha. E quando alguém escolhe te sabotar, essa pessoa está dizendo algo sobre ela, não sobre você ou sobre o seu sonho. A menina anotou. Outras pessoas também. Pessoa que te ama de verdade celebra quando você brilha. Ela não te pede para apagar a luz porque está ofuscando a dela. Depois da palestra, 3 meninas vieram me perguntar sobre o processo seletivo para estágio no meu escritório. Anotei os nomes e e-mails delas. Na saída, a menina da primeira fila me esperou no corredor. Obrigada, ela disse. Minha mãe quer que eu volte para o interior depois de me formar. Diz que mulher de arquiteto não precisa também ser arquiteta. Não disse nada por um segundo. Depois, escreve uma boa proposta de projeto. Manda para mim. Tenho um escritório no Brasil que vai precisar de estagiários em setembro. Ela ficou com os olhos arregalados. Sério? Sério. Talento não mora em interior nem em capital. Mas a arquitetura precisa de espaço para ser construída, e você vai precisar de espaço também. Voltei para casa a pé pela beira do rio, com o vento de Lisboa no rosto. Liguei para Camila. Ela perguntou como tinha sido. Contei. Ela ficou em silêncio por um momento e disse: Você está diferente. Estou. É uma coisa boa. É a melhor coisa. Em abril recebi um e-mail de Rodrigo. Não era sobre as crianças nem sobre o processo. Era uma mensagem curta, 3 linhas. Dizia que ele tinha começado terapia, que estava entendendo coisas que demorou demais para entender, que não esperava nada, só queria que eu soubesse. Li 2 vezes. Respondi apenas: Fico feliz por você. Não era sarcasmo, era verdade. Eu tinha passado anos esperando que ele crescesse e tinha desistido dessa espera muito antes de ter coragem de ir embora. Agora que eu tinha ido, a escolha era dele. Em maio, o Centro Cultural começou a ganhar forma física. A fundação estava pronta, as primeiras vigas da estrutura em vidro foram posicionadas. Fui ao canteiro de obras com o capacete branco que o encarregado tinha me dado no primeiro dia e fiquei em pé no meio do terreno, olhando para o esqueleto de concreto e aço, que ainda não era nada, mas já era tudo. Tirei uma foto e enviei para os 2 sem texto. Theo respondeu: Quando fica pronto, posso pôr o meu nome na lista de agradecimentos? Sofia respondeu:
Posso escolher qual sala vai ser a minha? Dei uma gargalhada no meio do canteiro de obras. O encarregado me olhou sem entender. Não precisei explicar. No final de junho, faltando 2 semanas para eu voltar ao Brasil, recebi uma ligação de Rodrigo. Ana, posso ligar? Pode. Minha mãe quer te pedir desculpas. Fiz uma pausa. Depois, Rodrigo, diz para ela que eu desejo o melhor para ela, mas desculpas não são o que eu preciso. Ela se arrependeu. Do documento, de ter ligado para o seu escritório de... Eu sei. Aceito que ela se arrependeu, mas minha vida não depende do arrependimento dela para ser boa. Já é boa. Ele ficou quieto. Eu não fui um bom marido, Ana. Sei disso. Você foi o marido que você sabia ser. Esse marido não era suficiente para mim, mas isso não significa que você é uma pessoa ruim. Só significa que a gente não era certo um para o outro. Você está bem? Olhei pela janela do apartamento lisboeta. A chuva tinha parado. Havia uma luz dourada batendo nos azulejos do pátio. Estou melhor do que estive em muito tempo, Rodrigo. Ele não respondeu imediatamente. Depois disse: fico feliz e lamento ter demorado tanto para perceber o que estava errado. Não lamente. Use o tempo que você tem agora. Desliguei. Fiquei sentada por um momento esperando sentir alguma coisa pesada. Não senti. Era leve. A leveza de quem fechou um capítulo completamente. Voltei ao Brasil em julho, com 2 malas, uma pasta cheia de croquis do Tejo que eu tinha feito nos finais de semana e um bronzeado de quem passou meses num país com luz diferente. Theo e Sofia estavam no aeroporto com a minha mãe, os 3 com uma plaquinha escrita à mão que dizia CEO Mãe Chegou, com um desenho de prédio torto que devia ser o centro cultural. Sofia correu e se jogou em mim. Theo ficou tentando não sorrir e falhou completamente. Fiquei com eles no abraço por um tempo longo. Depois perguntei: vocês fizeram isso sozinhos? Theo disse: Sofia fez, eu só dei a ideia do prédio. Sofia disse: ele fez o prédio, eu escrevi as letras. Ri e abracei os 2 de novo. No caminho para casa, minha mãe foi no banco da frente e as crianças ficaram apertadas ao meu lado no banco de trás. Sofia com a cabeça no meu ombro, Theo com o fone de ouvido, mas com a mão encostando no meu braço. Minha mãe olhou para mim pelo retrovisor e disse apenas: bem-vinda. Obrigada, mãe. Ela sorriu. Depois olhou de novo para a estrada. Quando cheguei ao apartamento que eu tinha alugado antes de embarcar, pequeno, com 2 quartos para as crianças e um escritório para mim, coloquei as malas no quarto e fui até a janela. Dava para o parque, como eu tinha escolhido. Havia crianças jogando bola, uma mulher lendo no banco, pombos circulando em torno de algo que eu não conseguia ver dali. Liguei para Camila. Ela disse: e então? Estou em casa. Como é? Olhei para o parque, para a tarde dourada de julho, para as crianças que jogavam bola. É meu, eu disse. É completamente meu. Ela fez aquele silêncio de amiga que entende, sem precisar que a gente explique. Jantar sexta, ela disse. Você, eu e uma garrafa de vinho que estou guardando desde março. Combinado. Desliguei. Fui desfazer as malas. Coloquei os croquis do Tejo em cima da escrivaninha do escritório, um ao lado do outro, aquela luz dourada da tarde caindo sobre eles. Olhei para o próprio reflexo no vidro da janela. Uma mulher de 40 anos, arquiteta, mãe, sócia, autora de um centro cultural em Lisboa que vai abrir as portas em 2 anos com o meu nome na pedra fundamental. Dona de um apartamento com vista para o parque. Dona de uma lista de estagiárias com talento que precisam de espaço. Dona de si mesma. 3 meses depois da volta, Sofia perguntou numa noite de jantar, com a boca ainda meio cheia de arroz: Mãe, quando eu crescer posso escolher qualquer profissão que eu quiser? Pode, meu amor. Mesmo que seja uma que ninguém da família fez nunca? Principalmente essa. E se o meu marido não quiser? Olhei para ela, para aqueles 13 anos e aquela pergunta que era muito maior do que ela parecia. Sofia, se alguém que você ama um dia te pedir para ser menos do que você é, essa pessoa não está te amando, está te diminuindo. São coisas muito diferentes. Ela pensou: então eu posso ser arquiteta? Você pode ser o que quiser. Arquiteta, médica, astronauta, a mulher que inventa algo que ainda não existe.
Você não precisa escolher entre o que você ama fazer e as pessoas que você ama. Você pode ter os dois. E se alguém disser que não pode, essa pessoa está errada. Theo, que estava fingindo que não ouvia, disse sem levantar os olhos do prato: Eu já sabia disso. Sofia jogou um guardanapo nele. Eu ri. Era uma terça-feira à noite. A janela estava aberta, a brisa do parque entrava, o jantar estava na mesa e meus filhos estavam brigando de um jeito que era amor disfarçado de irritação. Existi por 12 anos achando que essa era a vida que eu tinha. Levei 12 anos para perceber que a vida que eu queria estava esperando por mim, paciente, do outro lado de uma decisão que só eu podia tomar. Não fui eu que destruí o meu casamento. O que destruiu foi a ilusão de que ficar quieta era a mesma coisa que ser feliz. E quando finalmente parei de ficar quieta, quando finalmente disse em voz alta o nome do que eu queria, descobri que o mundo não desabou, meus filhos não se perderam, minha carreira não acabou. O que acabou foi o peso. E com o peso indo embora, sobrou espaço. Espaço para trabalhar de verdade, para rir de verdade, para acordar de manhã e querer o dia que está chegando em vez de temer o que ele vai cobrar de mim. Hoje, quando acordo, a primeira coisa que penso não é no que os outros esperam de mim. A primeira coisa que penso é: o que eu vou construir hoje? E essa pergunta, depois de tudo, ainda é a mais bonita que conheço.